Oi, pessoal, tudo bom aí? Então, hoje vamos falar aqui sobre como lidar com o medo, né? O medo, ele atrapalha muito a nossa vida, né? Ele paralisa nossos projetos, nossos sonhos. E, em primeiro lugar, a gente precisa entender, né, o que que é esse medo. Porque existe uma diferença muito grande, independente aqui das palavras que a gente use, né? Sempre a gente tem que ver a energia por trás delas, né? Que é o que eu sempre falo com vocês. Então a gente tem que ver o seguinte: o medo é aquela energia que vem de fora para dentro. Geralmente na hora você sente aquela coisa no seu sistema energético todo, assim, aquela sensação ruim, né, de prender ou de achatar. Parece que você está achatado, ou que tem uma mão te colocando para baixo. Você se sente encolhido. E geralmente vem aqueles pensamentos de travar mesmo você, né? Tipo, ah, mas você vai fazer isso? Olha, tal, tal, como é que vai ser? Geralmente é um conflito da alma, né, com a mente e das crenças aprendidas. O medo, ele costuma vir muito, assim, quando você vai dar um passo novo, né? Uma coisa que você não conhece, você está querendo se libertar de alguma coisa, né? Sair um pouco fora daquele esquema já conhecido, né? Ou você vai mudar de relacionamento ou de trabalho, ou mesmo uma continuidade desse processo do autoconhecimento mesmo, né? Quando a gente está na continuidade, você tem ciclos, você tem fases, e certas fases você acha que está tudo bem, de repente vem aquele medo, né? Aquela coisa, parece que você está diante de um abismo. Aí você vai procurar ajuda, vai ler, vai procurar terapia, vai fazer, porque sozinho realmente às vezes é difícil, né? Então você vai ser amparado de todas as formas para você conseguir sair disso. Porque é preciso compreender que o medo é um conjunto só de pensamentos, né? Quanto mais densa aquela energia, né? Fica parecendo até que é uma entidade, uma pessoa que está ali, né? Falando com você, mas não é, são pensamentos, é ilusão. Só que naquele momento fica tudo muito real e você realmente se sente ameaçado, né? Você realmente se sente mal com aquilo. Nossa, será que isso vai dar certo mesmo? E o principal também, sempre o medo, ele vem te dizer que você não é bom o suficiente, né? Que você está fazendo uma coisa diferente de todo mundo e que você é ruim por isso. Vem um monte de sensações de culpa, enfim. Coisas também que não foram resolvidas lá atrás, né? Tem muita coisa de infância. E é importante perceber também essas vozes que vêm, né? Porque tudo às vezes você acha que é só seu e não é. Muitas vezes essas vozes vêm de pai, de mãe, de pessoas que te criaram, de pessoas que você conviveu, de amigos, enfim, né? Você às vezes escuta e não presta atenção, não começa a prestar atenção. Agora, qual é o intuito? Não é você identificar e ficar com raiva dessas pessoas. A raiva, naturalmente, pode até surgir, né? Você aceita isso também. Mas não é para alimentar isso, né? Você se vingar de alguém. Nossa, tá vendo? Essa voz dessa pessoa tá até hoje aqui e tal. Não é esse o objetivo. É para você aprender a dissolver essa voz, né? Em primeiro lugar, você entender também que aquilo não é só seu. Então, se não é seu, para que você vai ficar ali no seu campo energético? Não é uma crença sua. Foi uma crença que você absorveu e tomou como verdade, né? Então ficou ali para te atrapalhar, porque isso atrapalha, paralisa. Agora, é diferente daquela energia da prudência. Nós vamos chamar de prudência uma coisa e medo outra, né? A prudência já é aquele cuidado, né? Você vai fazer uma coisa nova, ou você conhece uma pessoa nova e o seu sistema está te avisando, olha, essa pessoa não está bem intencionada. Você sente ali aquela energia no seu corpo, né? Isso é importante ouvir, porque é através desse sistema, dessa intuição, de todo esse conjunto de ferramentas do espírito, é que você vai conseguir, inclusive, se livrar de coisas, né? Porque às vezes você olha para trás e fala, nossa, poxa vida, eu queria tanto que aquilo acontecesse, mas ainda bem que aquilo não aconteceu, porque agora eu enxerguei, né? Que aquilo não seria legal para mim. Então, certas coisas foram até um livramento, né? Você pensou que seria bom, uma pessoa que às vezes você quis se relacionar, achando que ia ser mil maravilhas, e esse sistema te livrou, né? Falou, não, olha, não é por aí, te alertou. Então, toda vez que você deixa de escutar esse sistema, dá problema, né? Então, isso aí é uma coisa, isso aí a gente tem que ter.
Mas são perigos, né, entre aspas, reais, são coisas que realmente ele está te mostrando, através de sinais também, essa coisa dos sinais, né, muito, muito bacana isso. Você começa a pedir sinais para o universo, né, pode ser qualquer coisa, eu quero uma flor de tal cor e tal, eu começo a pedir e faz uma pergunta, né, sobre isso, eu quero saber se esse emprego realmente tem um futuro para mim ali, tal. E aí, do nada, você começa a ver um monte de flores pelo caminho daquele jeito que você pediu o sinal. Geralmente não é assim imediatamente, às vezes pode até ser, né? Dependendo da conexão que você tenha, né, com a sua energia, o tanto que você se conheça, pode até vir rápido, mas às vezes não. Aí você esquece daquilo, de repente você está andando na rua, uma flor, alguém te dá uma flor daquela cor, então aí você vai colecionando esses sinais, né? Para você é como se fosse uma confirmação daquilo, porque lá no fundo você já sente o que é. A verdade é essa também, né? Lá no fundo a gente já tem uma intuição, a gente já tem as respostas, mas às vezes esses sinais são importantes. Então, com esses sinais também, você aprende muito a lidar com medo, porque você começa a se sentir mais seguro, né? É uma coisa para curar, né? Para melhorar essa questão do medo, é sempre você achar a segurança em você. Porque o medo, o que é? É insegurança, é projetar um futuro nebuloso, trágico, né? Fica aqueles pensamentos, futuro, mas isso vai ser horrível, não mexe com isso não, isso vai ser horroroso e tal, tal. Então, como é que você começa a dissolver esses pensamentos? Ficando na sua segurança interna, que é justamente o processo inverso, né? Você começa a respirar, tem sempre uma base na respiração, você tem que prestar atenção na sua respiração, porque aí você se acalma, e aí é de dentro para fora, vem aquela energia, né, em ondas, dos pés até lá em cima do corpo. Você vai sentindo aquela segurança em você. Então, eu estou em mim, você pode afirmar essas coisas todo dia, né? Eu estou em mim, eu me encaixo em mim, eu sou segura e tal. E vai trabalhando isso, porque aí o medo ele vai dissolvendo, né? As reações vão surgir, as sensações ruins, isso aí você tem que entender que você está num plano aqui da dualidade, né? Das coisas densas, isso vai acontecer. A gente tem que aprender a lidar com essas sensações, com as dores, né? Porque isso vai ter. Claro, tem dias que você está mais sensível, é como eu falei, você pede ajuda, se procura, né? Mas assim, tem que trabalhar a firmeza, entender que isso vai fazer parte do dia a dia, porque faz parte disso aqui que a gente está vivendo, né? Então o medo, a princípio, ele impressiona muito, né? E quando fica muito acumulado, ele pode se tornar até a chamada crise do pânico e tal. Que também você não fique desesperado com isso, porque tem hoje em dia tanto tratamento, tanta coisa, você tem muita ajuda, né? Agora, a principal coisa é realmente você olhar para dentro, para esses pensamentos, porque enquanto você não conseguir ter um controle sobre você, esse medo vai te dominar, né? E não é muito funcional essa coisa de, esse medo, vou encarar ele agora, porque agora essa coisa de lutar contra o medo, isso não é muito funcional, porque ele acaba crescendo e desgasta você. Você pode fazer até isso, mas daí a pouco você está super sugado, super cansado. Então, o mais funcional que a gente tem experimentado, né, em atendimentos e tudo, é você encarar esse medo com firmeza, apenas observar, respeitar isso, porque é um momento, é uma coisa que você está vivendo ali, não tem como negar, né? Mas você vai olhar com firmeza e não ficar encarando com luta, né? Lutando com aquilo, porque eu vou, isso não é funcional, porque desgasta mais. Então, à medida que você vai olhando para esses pensamentos com firmeza, você vai entendendo que aquilo é uma ilusão, porque eles vão desaparecendo, eles vão diminuindo, aquelas vozes vão ficando mais fracas, à medida em que você vai substituindo por crenças mais funcionais, né? Então, quando vem o medo, você não vai fazer isso porque é perigoso, tá? É como eu falei, você inverte, você vai para o positivo, para o bom. Na verdade, de uma forma mais profunda, tudo é bom, né? Mas aqui a gente está classificando entre bom e mal, negativo e positivo, só para uma questão aqui do exercício, né? Para quem está começando a fazer isso. Então, você continua, as afirmações, como eu falei, podem ser muito benéficas também, elas ajudam, né? Você pode usar seu incenso, suas velas, o que você gostar. Mas o importante é você saber que a base
está em você, as respostas estão em você. Então você não pode depender desses apetrechos, dessas coisas externas para você fazer as coisas, entende? O seu foco precisa ser na sua respiração e no seu corpo e lidar bem com você, né? Se amar e se gostar a cada dia. Tá bom? Então por hoje a gente fica por aqui. Um beijão, até!